Começando a nossa série do 0 aos 10K no Insta, eu vou te mostrar todo o passo a passo que eu vou utilizar para crescer o perfil do 0 aos 10K no Insta. Todas as dificuldades que eu tiver eu vou compartilhar aqui com você e as estratégias que funcionaram para que você não cometa os mesmos erros do que eu. Oi, eu sou o Toledo e se você não viu no último vídeo, eu falei a respeito do perfil de 80 mil seguidores que eu excluí para enfrentar esse novo desafio que eu vou compartilhar com você. Bom, o Insta já está aqui criado, tá aqui ó. Vou até atualizar aqui para ninguém falar depois que é print, né? Vamos ver, será que vai focar aí? Ó, 0 followers aqui, ó. Então tá aí criadinho, sem nenhum seguidor, sem nenhum conteúdo postado ainda. E eu vou compartilhar aqui com você os primeiros passos que eu realizei antes de chegar até o perfil ali e que vão poder te ajudar a criar um perfil mais consistente a longo prazo. Independente se você está começando do zero ou se você já tem um perfil, você pode adaptar essas dicas para o perfil que você já tem e ir fazendo essa transição naturalmente. Eu vou falar de conteúdo, eu vou falar de estratégias ao longo da série. Então, esse primeiro episódio é focado no planejamento para as pessoas que querem começar ou já começaram, mas querem se reajustar para seguir uma constância a longo prazo, sem ficar ali, de repente, nossa, uma hora eu estou parecendo uma pessoa, outra eu estou parecendo outra, e fica mudando para ver se encontra. Não, você vai fazer isso aqui que eu vou te passar agora, todo passo a passo, e com certeza você vai sair uma outra pessoa dessa aula. A primeira coisa que eu fiz foi redesenhar o meu Ikigai. O que é o Ikigai? É uma ferramenta japonesa que vai te dar um norte sobre o seu propósito, no que você é bom, o que você pode ser pago para fazer, do que o mundo precisa. Vamos trazer um exemplo para não ficar aquela aula maçante só de teorias. Vamos pegar aqui uma marca como a Apple, por exemplo. O que a Apple ama fazer? Inovar e criar produtos tecnologicamente avançados. A gente vê isso acontecendo o tempo todo na linha de produtos da Apple, desde o primeiro Macintosh até o iPhone e consecutivamente os novos iPhones que trazem novas tecnologias, muitas das vezes inovadoras para o mercado e que depois todo mundo sai copiando. Sem ser clubista, tá? Sem ser, ele é iPhoneista, eu sou androidista. Não. É uma realidade da Apple. Você pode pesquisar e você pode analisar que ela é muito inovadora. No que a Apple é boa? Design e produtos intuitivos. Lembra lá do iPhone que eu falei na época que lançou o iPhone, que só era telinha e tinha um botão no meio? Todo mundo criticou, falando que esses teclados imensos, né, nunca iam sair do mercado e de repente o iPhone vem e fala, bom, a gente só precisa de um botão, daqui a pouco você não precisa nem de botão mais, é só tela. E isso foi uma grande inovação. Então, no que você é bom, né? Então você vai analisar aí, primeiro, o que você ama fazer, no que você é bom. Terceiro, no que o mundo precisa. O que o mundo precisa que você pode oferecer? Um exemplo da Apple é simplificar a vida das pessoas através da tecnologia. Isso a Apple faz muito bem. E o quarto ponto aí do Ikigai é pelo que você pode ser pago. No caso da Apple, produtos tecnológicos premium e serviços por assinatura, como o iCloud, por exemplo. Esses 4 pilares, eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo um link para você utilizar uma ferramenta do Ikigai que você pode fazer online e ela vai te ajudar. Obviamente você vai passar alguns minutinhos aí, uns 20 minutinhos preenchendo as informações e ela te dá ali um desenho. Eu acho que eu tenho uma folha aqui no meu Ikigai, tá aqui, ó. Eu até imprimi, porque eu gosto de deixar isso aqui na parede às vezes, ó. Então essa ferramenta vai te dar o seu Ikigai desenhadinho com o núcleo aqui, o que você, né, o seu propósito e nas outras coisas, que você é bom, o que o mundo precisa, do que você pode ser pago. Ele gera isso aqui, você pode imprimir e colar aí na parede em algum lugar que você possa acompanhar, mas ele vai te dar o seu core aqui, isso é muito legal para você que não tem um norte e não sabe realmente qual é o seu propósito e por onde seguir. Então depois que você definir o seu Ikigai, você precisa entender melhor sobre quem você quer impactar. Então o segundo ponto que eu quero te falar aqui é sobre o público alvo, quem que você quer atingir com o seu conteúdo, com o seu Instagram. Pensar no público-alvo vai te ajudar a criar melhores conteúdos e se comunicar melhor com a audiência. Você não fala com todo mundo, você precisa ter um público específico que você vai se comunicar. Quem atira para todos os lados não alcança alvo nenhum, então você precisa começar a ter o norte. Eu sei que é difícil às vezes, mas pega um feeling ali para você ter por onde seguir, depois com o tempo você vai nichando. Você não precisa falar, nossa, eu vou começar com aquele público extremamente seleto, aquele subnicho totalmente específico. Não, calma. Você pode começar com o norte e conforme as coisas forem andando, você vai afunilando. E o terceiro pilar que você precisa se preocupar antes de começar a produzir é esse carinha aqui, ó. Os designers já sabem do que eu estou falando. Isso aqui é identidade visual. A sua comunicação visual, ela precisa comunicar-se com a sua audiência. Depois eu vou te mostrar no meu perfil como que eu estou utilizando, o que eu estou fazendo, mas entenda que você precisa ter uma comunicação visual para começar a criar conteúdo. Mesmo não importa se ela não é definitiva ou se ela não está completa. Você tendo uma cor ou uma fonte ou de repente um vestuário padrão que você comece a utilizar ali para marcar a audiência, já é um início. Tá? Eu, por exemplo, eu não tenho uma identidade visual
tão específica e definida que é aquilo que eu vou usar pro resto da vida, porque eu acho que isso a gente tem que ir se moldando e fazendo redesign. Então eu gosto de começar a produzir para depois ir ajustando. Eu não gosto de deixar tudo perfeito e maravilhoso. Isso, inclusive, é um dos descrentes que tem no meu Primal Brand, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, mas eu gosto de ir aprimorando conforme eu vou fazendo. Não gosto de ter o perfeito para que as coisas aconteçam, até porque eu acredito que a gente nunca vai chegar no perfeito. Então, trazendo um exemplo aí de uma marca grande e consolidada, para fazer mais sentido para vocês ser um pouco mais prático, a gente tem o logo da Apple, que é a maçã mordida, as cores, que é predominante, o preto, branco e o prata, e o estilo visual, que é focado ali na simplicidade, num design mais minimalista. Então, esses 3 pilares, você vai definir o seu Ikigai, vai pensar no público-alvo e vai trabalhar ali uma identidade visual de início ali. Pelo menos eu vou trabalhar com azul e o branco e uma letra de à mão. Então você já tem o início, tem o norte para poder iniciar. E aí, para você não ficar quebrando muito cabeça em identidade, você pode pegar um padrão do Insta, as fontes do Instagram ali, aquelas fontes padrão, você pode usar aquilo ali. Você não precisa inventar a moda de trazer uma fonte de fora para ficar, eu tenho que fazer um post, eu tenho que levar no Canva, criar ali no... Não, usa o que está no Instagram, aproveita as fontes que estão ali, vai ser muito mais rápido e ágil para você criar o que já existe ali, que você pode simplesmente digitar e salvar, do que ter que levar para um outro software só para fazer a identidade e postar, e aí você perde o time, aí fica uma objeção, enfim. Então, tenta criar de uma forma que seja prática e ágil para você acabar não travando no processo e não atrapalhando também a sua parte criativa. Agora vamos falar de uma parte que pouca gente fala e que muita gente cobra por isso, mas eu vou te entregar aqui um planejamento. Tem no documento, inclusive, que eu deixei aqui abaixo do vídeo, que é o branding primitivo, ou primal branding. Grandes marcas, grandes players têm isso muito bem definido. Muitos deles não falam sobre isso, mas existe todo esse processo por trás que inconscientemente faz com que a gente comece a gostar, se conectar com eles, mas tem essa parte estratégica por trás que eu vou te mostrar. Então, falando aqui sobre o Primal O branding primitivo é formado por 7 etapas que eu vou passar com você, cada uma delas aqui com exemplos. Você vai pegar depois dessa aula e vai lá no seu documento e vai preencher o seu branding primitivo para você iniciar. Não se preocupa se você não conseguir preencher tudo ou se não ficar como você gostaria. Depois, com o tempo, você vai voltando e vai adaptando. O importante é que você tenha ciência da existência desse processo e desse planejamento a partir de agora. Então, o primeiro ponto ali do Primal Branding é a história da criação. Então a Apple, por exemplo, ela começou ali na garagem, tem toda a história que desenvolve ali Steve Jobs e o Wozniak desenvolvendo as placas, e aí de repente vem o Apple I, daqui a pouco vem o Lisa, daqui a pouco o Macintosh, e as coisas vão acontecendo, mas a história começou ali numa garagem, que é a história de criação, inclusive é uma garagem famosa até hoje lá no Vale do Silício, mas a história de criação da Apple é basicamente esse pontinho aí, começou numa garagem e as coisas foram acontecendo. Muita gente pega essa história de criação e transforma numa jornada do herói. O que é uma jornada do herói? É um processo ali extenso, eu não vou falar sobre ele em detalhes aqui, você pode procurar depois, mas é basicamente, tem um mundo real onde está o personagem ele tem um problema, isso desenvolve uma fraqueza, as coisas vão acontecendo, ele está ali num momento de catarse, as coisas estão quase acabando, de repente vem uma reviravolta, ele ganha forças, vai lá e derrota o vilão, e aí vem um novo mundo. Uma forma bem resumida é isso, tá? Você pode procurar aí depois. Obviamente os passos são mais extensos, mais estruturados, mas só para você ter uma base que existe ali, no momento que você apresenta o personagem ao mundo real dele, o desenvolvimento de um problema, a solução e a transformação. É basicamente a jornada do herói que você pode aplicar na sua história a partir de agora. Por que é importante ter a sua história? Porque isso vai fazer com que você tenha conteúdo e diálogo com a audiência e também gere mais conexão com as pessoas que se identificarem com a sua história. Um bom exemplo é todos os filmes de super-herói passam por essa jornada, todos os romances, na maior parte do tempo, têm o mesmo roteiro, só que a gente gosta mais de um do que o outro. Por quê? Porque a gente tem ali conexões dentro desses roteiros que fazem com que a gente acabe preferindo um do que outro. O segundo ponto do Primal Brand que você vai trabalhar são as crenças, no que você acredita, que você quer que a sua comunidade acredite. Por exemplo, a Apple acredita que a simplicidade é a sofisticação máxima. Então não tem nada mais sofisticado do que a simplicidade. Pessoas que são minimalistas se conectam mais com a Apple só por conta dessa crença. Segundo a crença da Apple, a inovação deve sempre melhorar a experiência do usuário. O exemplo do iPhone, lá da tela, que só tinha um botão e hoje a gente nem tem botão mais. Experiência do usuário sempre em foco. A inovação é sempre focada na melhora da experiência do usuário, é uma segunda crença da Apple. Terceiro, que aí é muito famoso, talvez você conheça, não é apenas como algo parece, mas sim como ele funciona. Tem aquela frase do Steve Jobs, design é sobre função. Eu acredito que
o marketing raiz ainda existe. Eu acredito que essas modinhas de meme, essas modinhas de automação, elas vão passar. São apenas modinhas, mas o marketing raiz ele vai permanecer. Eu acredito que o carro elétrico é o futuro do mundo porque ele é mais sustentável. Eu acredito que o carro elétrico ele polui mais do que o carro a combustão. Então são crenças que você vai passar para a sua comunidade. E aí, dadas as crenças, você tem o terceiro ponto que são os descrentes. Quem são os descrentes? São os seus inimigos em comum. Então é aquele lado oposto do que você acredita. Falando sobre a Apple, o inimigo em comum é a tecnologia de difícil uso, a tecnologia complicada, com muita informação, experiência do usuário ali, a interface do usuário cheia de informação, poluída. Isso é o inimigo em comum da Apple. Design genéricos e pouco inovadores, falta de inovação, isso são os descrentes, os inimigos em comuns da Apple. Então eu falei sobre o carro elétrico na parte da crença. A marca que acredita que o carro elétrico ele é mais sustentável, é a solução do futuro, ela pode ter um descrente que é aquele que não acredita que o carro elétrico é a solução, que ele polui mais e que ele não é o futuro do planeta Terra. Então esse seria um descrente. Você vai fazer esse trabalho agora de olhar para o lado oposto, para que você inclusive já comece a criar conteúdo filtrando esse público. E se chegar esses haters, você saber como trabalhar com eles e aproveitar eles para gerar mais engajamento para o seu conteúdo. O quarto ponto são os rituais, é aquilo que você vai fazer todo dia como se fosse um ritual. No começo ele vai parecer até chato, inclusive, mas com o tempo ele vai se tornar consistente. Um exemplo é quem vai na academia e posta todo dia ali nos stories, estou na academia, academia, academia. É chato no começo, mas quando essa pessoa não postar mais, você vai sentir falta daquele ritual. Então, por exemplo, leitura de livro, algo que você faz todos os dias que se torna o seu ritual. É aquilo que é projetado para ser memorável. Estou falando da Apple, por exemplo. Obviamente a Apple não posta todos os dias, né? Não atua como ser humano no Instagram. Mas pensa comigo algo memorável da Apple. Aquela experiência de abrir as caixas da Apple é um ritual, né? De você pegar aquilo e abrir, poxa, a embalagem, o som, tudo como acontece é um ritual muito interessante e isso é uma experiência que tem em todos os produtos. Acontece em todos os produtos, desde o mais barato até os mais caros. Até a flanelinha da Apple vem dentro de uma embalagem ali que tem todo esse ritual. O quinto ponto são os ícones. Existem alguns players que usam ícones específicos na sua comunicação. Vou sair um pouquinho do macro Apple aqui, mas a Apple obviamente tem o ícone da maçã mordida, mas vamos falar aqui de uma coisa mais próxima ao que você vai fazer. Os ícones de Instagram, por exemplo. A gente tem ali players que nem Paulo Cuenca que usa o bezelha, que usa a abelhinha, o Novo Mercado tem os laços ali. Esses são ícones que estão presentes na comunicação deles e que fazem parte do branding primitivo. É aquele ícone que você vê e fala, poxa, Novo Mercado que usa esses laços sempre. Aquilo, por mais que está acessível para todo mundo, de tanto eles usarem aquele ícone, se tornou um padrão as pessoas olharem e se lembrarem do Novo Mercado através daquele ícone. Então separe aí um ícone que vai te representar a partir de agora. O sexto ponto, que não está incluso no modelo padrão de Primal Brand, mas eu adaptei e estou te entregando esse documento, é a parte de música. Eu acho que a música ela é fundamental para criar um reconhecimento de quem é você. Então defina aí de 3 a 5 músicas no máximo. Se você conseguir usar uma só, por exemplo, é melhor ainda, porque isso vai ficar na memória das pessoas de uma forma mais fácil. Elas vão ouvir essa música, às vezes, no estabelecimento, longe do Instagram, longe do celular, e vão lembrar, poxa, o Lucas que usa essa música sempre. Então isso ajuda a criar identificação. Tem um padrão de músicas ali. Eu falo de 3, por exemplo, que é o que eu uso, para momentos específicos. Então você tem um momento mais triste, um momento mais pesado, você tem um momento mais leve, um momento mais aleatório, então você tem músicas para momentos diferentes, mas não é um álbum gigantesco. Tenta segmentar, quanto menos melhor, mais chance a audiência tem de te identificar através daquela música pela constância por você utilizar com muita frequência. E aí, para fechar, o último ponto do Primal Branding é sobre o jargão. Se você analisar todas as marcas famosas, elas têm, não vamos falar um jargão, mas é um slogan, mas os players usam jargões. Feito é melhor que perfeito, então você vai ouvir desse player provavelmente o jargão que ele defende e que está presente o tempo todo na comunicação dele, você pode trazer isso agora para o seu perfil. O documento está aqui abaixo, vou deixar aí para você preencher. Se você tiver dúvidas também, estou aqui à disposição para te ajudar. E agora, só para a gente seguir com a parte prática do Instagram, deixa eu te mostrar aqui um exemplo de como ficou o perfil, para você entender melhor como eu comecei a aplicar e o que eu estou fazendo, para que você possa também extrair dentro dessa parte mais prática. Então aqui, você está vendo um perfil, né? 0 publicações, 0 seguidores, 0, estou seguindo 0 pessoas, é um perfil novo, eu criei absolutamente hoje. Esse perfil, eu fiz alguns pontos nele. Primeiro ponto foi configurar o nome de usuário, que é esse nome a partir de agora. Obviamente,
um outro perfil, quando liberar, talvez eu volte a utilizar o padrão antigo, mas a princípio foi difícil escolher esse nome de usuário. E uma dica, tente ser o mais curto objetivo possível, não fique escrevendo uma frase gigantesca, porque isso vai atrapalhar na hora das pessoas buscarem. Eu também não gosto muito de usar pontos, colocar muitos caracteres conhecidos. Aqui eu trouxe o set como se fosse o T, né? Não apoio muito, gostaria muito de usar só o T normal, mas é muito difícil, principalmente para um nome que é muito comum. O segundo ponto, a foto, né? Então a gente tem uma foto aqui bem iluminada, que mostra bem o rosto. Essa foto eu estou olhando um pouco para cima, então estou olhando para o topo porque eu vou chegar lá. Então ela tem um contexto com o momento que eu estou. Eu não pretendo trocar essa foto tão cedo, porque ela é parte da identidade visual, então ela vai gerar esse reconhecimento. Terceiro ponto aqui, dentro da imagem ainda, eu estou utilizando uma cor, o vermelho. Por que eu estou utilizando o vermelho? Bom, tem um significado extra além do que eu vou falar aqui, mas a princípio o vermelho é uma cor muito forte para chamar a atenção e isso também foi um fator predominante para que eu quisesse escolher o vermelho, além de trazer mais energia e também significar amor, ali, carinho, né, conexão com a audiência, então por isso eu acabei escolhendo o vermelho. Dessa vez vou trabalhar com vermelho, branco e preto para deixar uma comunicação mais simplificada. Não vou utilizar o vermelho com tanta frequência também, porque isso pode atrapalhar, né? Então não é vermelho muito grande o tempo todo, são em detalhes que o vermelho vai aparecer, além da foto de perfil. E esse é o mesmo vermelho que a gente tem na bolinha aqui dos stories do Instagram. Então eu não preciso ficar subindo imagem para pegar o conta-gotas, é só eu vir aqui nos stories, escrever o texto que eu quero e depois aqui na parte das cores a gente tem aqui o vermelho que está aqui embaixo aqui, ó. Então, isso por si só também acabou ficando mais prático para poder trabalhar. Quarto ponto, eu já trouxe aqui no nome, ó, o nicho que eu vou atuar, né, o que eu quero atender. Então, se a pessoa digitar marketing de conteúdo ali na barra de busca, eu tenho chance de aparecer só por estar com isso no nome. Se você não usa isso, recomendo você utilizar. Além de deixar só o nome aqui, você pode colocar uma barrinha, que nem eu fiz aqui, e colocar o seu nome, ou um tracinho, como você preferir. Eu prefiro a barrinha porque fica mais clean, né? Segundo ponto, a categoria do perfil. Eu gosto de deixar isso em evidência, tem gente que tira, eu gosto de deixar porque isso classifica melhor o que você faz. E aí, em diante, no quinto ponto, a questão da bio. Eu não trouxe aquele padrãozinho, você tem que ter uma transformação que você faz, você tem que ter uma autoridade, você tem que ter uma chamada para ação. Eu não discordo disso, mas nesse momento, com 0 seguidores, 0 publicações, eu não posso simplesmente jogar aqui que eu sou uma autoridade em algo. Eu estou começando do zero, a importância que eu preciso dar agora é em gerar conexão com as pessoas que vão chegar. Então, o primeiro ponto aqui na bio, eu deixei em evidência aqui uma das minhas crenças, que o marketing raiz ainda existe. Se você não sabe o que é o marketing raiz, dá uma pesquisada aí, você vai entender melhor. E para gerar aproximação com a audiência, a vida real de alguém que abandonou um perfil. Então, para gerar identificação, opa, esse cara vai mostrar o que ele faz ali no dia a dia e o que ele fez anteriormente. Ele abandonou um perfil consolidado para crescer do zero, então estou falando do desafio sem falsas promessas. Então você pode chegar aqui que eu não vou ficar te falando, olha, compra isso aqui que vai acontecer isso, 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 isso. Eu não acredito, primeiro, que isso é um inimigo em comum do meu Primal Branding, e segundo, que eu jamais vou fazer falsas promessas na qual eu não possa cumprir. Então isso por si só já filtra o pessoal que vai estar me acompanhando ali a partir de agora com essa bio, tá? O segundo ponto que eu já fiz nesse perfil foi criar aqui os destaques. Então eu criei uma sequência de stories que depois você pode ir lá acompanhar, para falar um pouquinho da história ali para quem estiver chegando no perfil agora ou daqui a alguns meses, e dependendo do tamanho que tiver, esse destaque ele vai permanecer. Então eu recomendo que você faça. Com 0 seguidores você vai sentir mais à vontade, né? Para quem já tem seguidores, dá para fazer também e esconder dos seguidores? Dá. Se eu não me engano, você tem que criar, excluir e depois você consegue restaurar só para o destaque. Se você precisa fazer isso, comenta aqui abaixo que eu vou te ajudar a criar esses destaques aí e não mostrar para os seguidores, porque às vezes é chato. Você tem lá 300, às vezes tem 1000, mais de 1000 views, e aí você aparece lá, bem-vindo, seja bem-vindo, a pessoa fala, o que esse maluco está falando? Então, tem como você publicar, esconder e depois puxar só no destaque ali de uma forma bem oculta. E aí, outro ponto que eu fiz já no início, né, quando eu falei ali da definição do nome, foi a questão de converter o perfil para profissional. E aí é um ponto até engraçado, né, porque você já deve estar ciente disso, mas eu recebo muitas empresas aqui, clientes às vezes que chegam até mim que não usam o perfil profissional. O cara tá ali com o perfil pessoal, e isso não só para o Instagram, WhatsApp, Facebook, às vezes o cara está divulgando o perfil pessoal, apesar que o Facebook está em declínio, mas mesmo assim é importante, tá? Conta profissional. E aí tem um ponto importante, quando é conta profissional de empresas, você coloca ali um tipo de conta empresa, você não consegue usar as músicas de artistas principais, tem só algumas músicas que são protegidas, que são liberadas por direitos autorais, então
Se você puder, cria como produtor de conteúdo o perfil para a empresa para ela ter acesso às músicas em alta e poder aproveitar melhor do conteúdo que está disponível ali da biblioteca de criadores, beleza? Bom, a partir de agora eu vou criar uma linha editorial, vamos começar a postar conteúdo aqui e eu vou compartilhar com você, obviamente, coisas mais práticas a partir de agora. Essa parte de planejamento pode ser um pouco maçante, mas eu vou começar a compartilhar todas as estratégias que eu for utilizar a partir de agora. Vou começar a movimentar o perfil. Se eu for rodar algum tipo de anúncio, for utilizar alguma estratégia também de tráfego pago, eu vou estar compartilhando com você a partir de agora em todos os outros episódios. Eu sou o Toledo e essa foi a minha contribuição. Eu espero que você tenha curtido. Qualquer dica construtiva, pode comentar aqui abaixo. Qualquer dúvida, deixa aqui que eu vou te responder com o maior carinho. Tamo junto e a gente se vê no próximo episódio.